Olá, queridos e queridas. Eu não sei ser blogueirinha. Eu não sei. Eu não sei falar igual aquelas outras meninas que falam: olá, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? Não sei ser blogueirinha. Eu vou ser o mais natural que eu posso. Bom, o que eu tenho para falar para vocês hoje é o seguinte: o seu maior bloqueio tem a ver com o seu propósito, ou seja, com o seu chamado. Por que eu tô falando isso? Porque é o que tá acontecendo comigo. É uma coisa que pra mim é difícil demais. Gente, você não tem noção do que é estar olhando pra essa câmera aqui, gravando pra falar pra vocês o que eu tô sentindo no meu coração. Só que quando Deus chama você pra falar pra alguém, arde, queima, você perde o sono, você perde o sossego. Deus não te obriga a fazer nada, mas Ele te chama, Ele te mostra pra que você nasceu. Então, começa a surgir uma paixão por Deus dentro de você de uma maneira que você não sabe explicar. Eu tô suando aqui, ó, mas é de nervoso, não é de calor. Tá calor, mas não tá tão quente assim. É de nervoso mesmo, porque na verdade, gente, eu sou uma pessoa que não gosto muito de me expor. Eu gosto mesmo de ser invisível. Mas só que Deus, ele tem essas manias de chamar os improváveis para fazer o que ele quer que a gente faça. Então Deus, ele colocou algo no meu DNA que tem a ver com isso. Então, se o meu maior bloqueio tem a ver com o meu propósito, então eu tenho que fazer isso aqui, porque o meu primeiro maior bloqueio é timidez. Gente, vocês não sabem o quanto que eu sou tímida, o quanto que eu fui tímida. Eu vou falar fui porque eu tô querendo profetizar isso na minha vida, eu quero ser diferente. Eu era tão tímida na época da escola que eu não sentava lá atrás, porque lá atrás tinha os bagunceiros, né? Pra todo mundo que estudou sabe que lá no fundão é a turma dos bagunceiros. E lá na frente é a turma que o professor sempre chama pra perguntar, pra dar resposta às coisas. Então eu procurava sentar lá no cantinho da parede. Quando tivesse uma cadeira lá no cantinho, eu ficava lá encolhida. Eu imaginava que ninguém estava me vendo. E quando alguém chamava minha atenção, fazia uma pergunta, gente, eu ficava roxa, azul, amarela. Eu não conseguia falar. Então, um dos meus maiores bloqueios é falar em público. Falar em público, pra mim, é terrível. Então, só gravar esse vídeo aqui tá desbloqueando algo dentro de mim. Esse não é o meu primeiro vídeo, que pra quem tá aqui no meu canal sabe que não é o primeiro, mas é um dos primeiros que ainda acontece a luta de dizer pra mim mesma, eu não quero fazer, eu quero parar, eu sou tímida, eu não sei falar. Mas Deus, ele fala em sua palavra que ele usa os improváveis, ele procura aqueles que todo mundo acha que não é pra ser. Davi foi ungido quando o profeta foi procurar a pessoa para ungir lá na casa de Davi. Davi estava bem longe cuidando das ovelhas, né? Ele era tão improvável que o pai nem lembrou dele. Então, quando o profeta, Deus falou ao profeta que não era nenhum dos que estava lá, os bem dotados, os espertos, aí ele entendeu que Deus chamou Davi, que era super improvável na família dele, e Deus honrou Davi. Então Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, que você possa entender isso. Então, o meu primeiro maior bloqueio é esse. O meu segundo maior bloqueio, gente, foi quando eu era pequena. O meu pai, ele vivia lendo a Bíblia 24 horas. 24 horas, onde ele tivesse um intervalo, ele estava agarrado com a Bíblia. Então, eu não entendia a aula de história, nada que tivesse a ver com o passado. Tipo, histórias do passado, minha mente não se abria, eu não conseguia entender nada do passado. Então, meu pai sempre estava lendo a Bíblia e ele tinha mania de me chamar para explicar a Bíblia. Gente, você não tem noção do que eu sentia na hora que ele me chamava. Quando eu via que ele estava lendo a Bíblia, eu cortava caminho. Eu cortava caminho para ele não me ver, mas parece que ele fazia de propósito. Quando ele me via de longe, Edna, vem cá, vem ler a Bíblia comigo. Gente, quando ele me chamava, eu dizia assim, pronto, meu Deus, já começou o tormento. Aí ele explicava e não entrava nada. Quando era no final, ele perguntava assim, você entendeu? Aí eu dizia, não. Minha filha, você
você não entendeu, eu expliquei direitinho para você, você não entendeu, você sabe ler muito bem. Eu dizia, não entendi, pai. Não entendi nada, eu não entendo nada que o senhor fala da Bíblia e eu não entendo nada de história. Quando a professora começa a falar de história, eu já fico travada, ela não consigo captar a mensagem. Então, esses eram os meus maiores bloqueios. Então, se eu não falava, se eu era tímida, eu não entendia a Bíblia. Eu não entendia o que Deus falava através da Bíblia. Então, meu maior bloqueio tem a ver com o meu chamado. Hoje, gente, eu sou apaixonada pela Bíblia. Se eu pudesse, eu falava 24 horas dela. Tem vezes que eu me acho até chata, porque o meu cotidiano, eu sempre tenho um versículo para falar. Eu virei meu pai, na verdade. Eu virei meu pai. Meu pai, quando ele conversava com as pessoas, ele sempre tinha um versículo para combinar com a situação. Eu tô igual. Dentro de casa acontece qualquer coisa. Ah, a Bíblia diz isso. É assim agora. Então eu sou apaixonada pela Bíblia. Eu vivo querendo comprar Bíblias de outras traduções, porque tem tradução que é muito melhor. E a Bíblia, eu esqueci o nome agora. Eu tenho a Bíblia da Mulher e outra Bíblia que eu amo, que eu comprei recentemente, que, nossa, abriu a minha mente e eu consigo entender perfeitamente. E a Bíblia, a mensagem. Gente, a Bíblia, a mensagem, para mim, ela é perfeita. Eu consigo compreender aquelas leituras mais difíceis. Então, o que eu tenho para falar é isso, que se você tem um bloqueio na sua vida, se você tem uma dificuldade na sua vida, no seu dia a dia, se é seu jeito de falar, se é na criação de filhos, é aí que está o seu propósito. É onde você é mais bloqueada, onde você sente mais dificuldade. É aí que Deus tem um chamado para você, é aí que Deus vai te usar. Existem pessoas que foram chamadas para se expor, para colocar a cara na tela mesmo. Mas existem pessoas que Deus usa nos bastidores. Os bastidores é o lugar que mais se trabalha para poder ter o sucesso na tela, entende? Então, assim, você precisa valorizar o que Deus te chamou para fazer, o que Ele quer fazer na tua vida, através de você. Você é um instrumento do Senhor, só que você precisa se conhecer, precisa passar um tempo se conhecendo, sabendo a sua personalidade, para depois você identificar, porque comigo foi um processo muito longo de autoconhecimento para eu chegar aqui e começar a gravar esses vídeos e me apaixonar por isso, porque eu achava isso muito difícil. Mas quando eu faço um vídeo que eu coloco no canal, gente, dá uma alegria tão grande, uma felicidade de saber que eu cumpri o propósito. Eu tava com problema de perfeccionismo, porque eu não sou profissional, eu não sei fazer muita coisa, mas eu vou aprender no meu processo. Eu sei que eu vou aprender no meu processo, eu vou me aperfeiçoar fazendo. Se eu não começar com o que eu tenho, eu nunca vou começar, eu nunca vou me sentir perfeita, eu nunca vou me sentir pronta para fazer. Então eu tô fazendo o melhor que eu posso. Esse é o meu melhor. Isso é o que Deus me chamou para fazer, isso que alegra meu coração e é o que eu faria de graça. Outra coisa, eu amo aconselhar pessoas, eu tenho certeza que isso tem a ver com o meu chamado, com o propósito que Deus tem para mim. Eu não sei aonde isso vai me levar, mas Deus sabe, Ele sabe todas as coisas. E não é que eu procure as pessoas para eu aconselhar, ou eu fico vendo o problema da pessoa e chamo ela para falar, não, as pessoas vêm simplesmente a mim e me pergunta coisas e a gente entra no assunto de aconselhamento. Quando eu vejo, eu tô aconselhando e nem percebi. E quando termina, gente, eu fico tão plena, tão feliz saber que eu fui útil. A pessoa fala, Edna, você fala de uma forma que abre a nossa mente, que fica no nosso coração. Então, assim, deixa Jesus te usar. Deixa Ele fazer o mover na sua vida, deixa Ele te transformar. E aí, quando você descobrir quem você é, você vai exercer o seu papel. Não tenha pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Mas quando você sentir o impulso, quando você sentir o empurrão do Espírito Santo, como eu senti para gravar esse vídeo, foi um impulso. Eu obedeci ao chamado do Senhor. Então, que você queira viver o seu propósito. Deus, Ele chamou Moisés para libertar o povo dele do Egito. Você tem noção? Moisés era gago. Ele não falava direito. Ele não tinha o desenvolver da fala. Então, se ele era tímido e gago, imagina a situação, o que ele sentiu. Senhor, chama outro.
Meus irmãos sabem falar melhor, fulano sabe falar melhor. A gente sempre conhece alguém que fala melhor, né? Mas só que quando Deus escolhe você, é você. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Se você se acha pouca coisa, é esse pouco que você tem que Deus quer usar. É esse pouco que você tem que vai fazer o que tem que ser feito na terra. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração, que você tenha sido instruído por Deus através de mim e que a minha pouca força, a minha pouca coragem possa ter influenciado sua vida. Eu espero de todo o meu coração. E muito obrigado por ter assistido até o final. Curte, compartilha, comenta qualquer coisa. Eu te peço, comenta qualquer coisa que você achou desse vídeo. Comenta, fala pra mim. E comenta aí embaixo, hashtag fiquei até o final, que eu vou amar saber que você ficou até o final, tá bom? Um beijo no coração. Tchau!